Depois de 11 anos, The Walking Dead chegou ao fim, um episódio cheio de emoção, batalha, muito zumbi e, lógico, já preparando para os próximos spin-offs. Então, vamos ver nesse vídeo como foi esse último episódio da série e também falar um pouquinho sobre ela. Então, bora lá! Galera, tudo tranquilo? Carlos chegando. The Walking Dead aí chegou ao seu fim, né? A série que estreou em 2010 fez muito sucesso à época, né? Era muito bem falada. Foi a primeira série de zumbis. Prometia aí um universo muito interessante e de fato foi, né? Trouxe personagens aí bem legais, vilões que ficaram marcados para sempre na história da televisão, né? Mas lógico, infelizmente, com o passar dos anos, ela mesma acabou deslizando, né, com personagens chatos, episódios muito fracos, né? Eu lembro um até emblemático, não vou lembrar a temporada qual foi, mas que praticamente ficou focado 45 minutos ali na Carol, tentando fazer a porcaria de uma sopa. Quer dizer, uns episódios nada a ver, e por conta disso, né, ela foi perdendo aí muitos fãs, o hype dela caiu bastante, inclusive, né? Se a gente pegar a época que ela foi lançada, um ano depois foi o lançamento de Game of Thrones, né, que não tem nem o que falar, né, uma série fantástica. E eu lembro que na época as duas rivalizavam, né, só se falava em Game of Thrones e The Walking Dead, aí tinha um fã de uma criticando o fã da outra. E foi uma época bem legal, né, para você ver, né, o peso que a série tinha, The Walking Dead. E lógico, né, depois de algum tempo, The Walking Dead ali foi perdendo espaço aí nas redes sociais, as pessoas não falavam tanto assim. Game of Thrones não, né? Dali pra frente foi lá pra cima. Mas ainda assim, The Walking Dead tem muito valor, né? É um universo muito legal que vai expandir aí, já tem aí 3 spin-offs confirmados, sem contar o Fear the Walking Dead, né? Que ainda está rolando, está maravilhosa por sinal. Então, ela tem aí seus pontos positivos, tem tudo aí para melhorar, né? Aprender com os erros nos spin-offs, não cometer os mesmos erros, mas ainda assim é o que eu falei, galera, chegou aí ao seu final, é bem legal a gente estar falando disso, porque The Walking Dead é um marco da televisão, ainda que a gente possa ter algumas críticas, mas ainda assim tem o seu peso. Então, agora eu vou falar um pouquinho aí sobre como foi esse último episódio de The Walking Dead. Podemos meio que dividir esse último episódio de The Walking Dead em 2 partes, né? A parte da guerra e a parte da despedida. Falando primeiro sobre a guerra, temos alguns destaques. O primeiro é a governadora Pamela, que acabou sendo presa. Eu falei que isso podia acontecer, né? No vídeo anterior que eu fiz de The Walking Dead, eu falei que havia essa possibilidade. Também vimos ali um momento de união, né, entre os sobreviventes e o pessoal da comunidade, né? Afinal, mesmo o lugar sendo ali bastante problemático, ainda assim a comunidade merecia ser salva, né? Tá tudo prontinho. O que era o problemático ali era justamente o tipo de regime, que acaba ali de forma bastante simbólica naquela explosão, né? Muito legal, né? Gostei bastante, que mata aqueles milhares de zumbis. Outro destaque ali foi o discurso do Daryl, né? Em algum momento ali ele fala assim: nós não somos os mortos-vivos, né? Aí quando ele fala dos mortos-vivos, né, The Walking Dead, é uma referência não só ao título da série, mas remete também aos quadrinhos, já que lá quem faz esse tipo de discurso é o Rick Grimes. Ou seja, eles transferiram aí para o Daryl e fez bastante sentido, né, por toda a jornada dele dentro da série, né, aquela questão de querer ajudar, não querer matar tanto assim, proteger a sua família. Então foi bem legal essa mudança que eles fizeram. E também, né, essa frase aí remete ao futuro, né, na verdade, a esperança de união entre os vivos, né? Deixar ali as armas de lado, deixar de lado as diferenças, ainda que seja difícil, por um bem maior, que é justamente as pessoas que estão vivas. Então, outra coisa bastante simbólica. Tivemos também a redenção do Gabriel, né?
A gente lembra da história dele, que ele contou lá atrás, né? Que ele era um padre, aí o pessoal estava vivo, tentou se refugiar dentro da igreja e ele simplesmente fechou as portas, né? Ou melhor, né? Não lembro se foi na igreja ou dentro de uma casa, mas de qualquer jeito a história foi alguma coisa assim. E ele teve aí a sua redenção, salvando aquelas pessoas, abrindo um portão para as pessoas serem salvas. Então foi bem legal aí esse término do arco do Gabriel. Outra coisa que chamou a atenção foi ali a Meg com o Negan, né? Eles poderiam ter matado a governadora, mas decidiram não fazer. Aí pode ser entendido ali, melhor, né? Inspirada pela situação do Negan, né? A queda dele, de certa forma, foi assim. E também podemos entender aí que, na verdade, a Meg, né? Na verdade, ela talvez ali estivesse um pouco cansada, né? De matar e tudo mais. Aí depois, na conversa com o Negan, a gente vê toda a questão que ela fala do ódio, né, que tem por ele, que ela queria deixar isso de lado. Então a gente pode entender aí essa não matança em cima da governadora. Outra coisa que chama atenção nessa conversa da Meg com o Negan é que ele fala assim, para esse tipo de pessoa, ficar preso é pior do que a morte. Isso faz uma referência a ele próprio, né? Já que o Rick poderia tê-lo matado, não fez, deixou ele vivo e ele teve que conviver aí com todos os seus crimes, todos os seus pecados. E também ali, bem no final dessa parte da guerra, uma coisa bastante simbólica foi a governadora ali meio que quase se suicidando, né? Chegando perto ali dos mortos-vivos e quase se deixou morder pelo zumbi Rosby. Ou seja, né? Seria bem curioso porque ela teria ali sido morta por um homem que ela desprezou durante vários anos. Mas, bem no fizinho, ela acabou sendo salva pela Meg. Falando agora, né, da parte final da despedida, talvez aí a mais triste de todas foi a Rosita, ela que acabou sendo mordida por zumbi. Eu também falei que ela era uma das cotadas para morrer nesse episódio final. Só acho que poderiam ter dado um impacto maior a morte dela, né? Ainda que, lógico, foi muito triste, né? Tudo ali que ela passou, né? Os dramas, esse tempo todo tá junto e morre logo no final, né? Ou seja, bastante triste e também simbólico. Mas se ela tivesse morrido no momento em que ela caiu naquele grupo de zumbis, acho que teria sido mais impactante e seria aí a cara de The Walking Dead. E só uma curiosidade sobre a morte dela, né? É que lá nos quadrinhos, quem tem essa morte é a Andrea. Isso mesmo. Lembrando, a série se desvencilhou há muito tempo dos quadrinhos, né? Então eles meio que adaptaram a história da Andrea para a Rosita. E agora, falando aí um pouquinho sobre o final da série, né? O desfecho dos personagens. Temos aí primeiro o Ezequiel, que acabou se tornando governador da comunidade. Muito merecido, né? Parabéns para ele. E de uma certa forma, ele acabou recuperando aí o seu reino, né? Afinal, ele perdeu ali para o Negan. Também vimos ali o Mercer, agora é vice-governador, ou seja, é o braço direito do Ezequiel. A Carol tem a função ali que o Hornsby tinha, né? Muito engraçado, né? Quando ela apareceu ali de cabelo curto, ela estava a cara da governadora. Temos também o Eugene com a Max, tiveram uma filhinha chamada de Rose, lógico, né? É uma homenagem à Rosita, né? O Eugene, ele tinha uma ligação muito grande com a Rosita. E aí também vimos ali as comunidades, né? Alexandria se recuperando, Hilltop se recuperando, mas curiosamente, apesar de Oceanside ter sido mencionada, ela não apareceu nesse último episódio. E lógico, né? O impactante aí ficou para o final, o retorno do Rick e da Michonne. Primeiro falando sobre o Rick, né? Ele está usando uma jaqueta da República, ele está em fuga, né? Confirmando que ele é um prisioneiro, mas aí acaba sendo ali capturado novamente, mostrando aí que ele tem sim uma importância muito grande para a República, que a gente ainda não sabe qual é e provavelmente a gente só vai descobrir no spin-off dele. Mas ainda assim, antes do helicóptero chegar, ele consegue jogar sua mochila dentro de um barco. Então provavelmente ou a Michonne ou alguém vai acabar encontrando essa mochila.
E com relação a Michonne, né, a gente vê ali ela nessa busca pelo Rick, ali usando uma espécie de roupa ali de esgrima, né, ou algo desse calibre, e ela está usando a espada de novo, e também foi bem legal, né, ela indo ali para uma horda gigantesca de zumbi, né, indo em direção a ela. Então vamos ver aí o que vai acontecer com ela, mas vai demorar algum tempo para a gente saber. Uma coisa aí que os fãs não podem reclamar é que vão ter aí 3 spin-offs que já foram anunciados e também tem o próprio Fear the Walking Dead rolando. Falando aí primeiro sobre o Daryl, a gente viu que ele vai embora, né? Ele vai atrás de possíveis ameaças. Ele promete também trazer o Rick e a Michonne de volta caso encontre com eles. E tudo indica que em algum momento ele vai encontrar ali a República, algum cientista, alguma coisa, e provavelmente vai viajar para a França justamente para encontrar as respostas sobre o vírus, né? Lembrando que foi lá na Europa que o vírus foi criado, sobre as variantes e sobre tudo isso. E também pode gerar aí algum tipo de encontro entre as séries quando ele encontrar essas respostas, mas deve demorar aí algum tempo. Também já foi confirmado um spin-off do Rick e da Michonne, né? Já era previsto. Primeiro tinham prometido ali 3 filmes, mas não fazia o menor sentido. Inclusive um vídeo aqui lá atrás que eu fiz, eu falei que eu não acreditava que ia sair filmes de The Walking Dead. Isso acabou se confirmando, então a gente vai conseguir aí entender o que aconteceu com o Rick e a busca da Michonne por ele. Também já temos confirmado um spin-off da Maggie com o Negan. Isso já deixou as portas abertas nesse último episódio de The Walking Dead, né, naquela conversa que ela tem com o Negan, falando que não podia perdoá-lo, né, afinal tirou o Glenn dela, mas que tinha deixado todo o ódio para trás e aquilo tudo, então eles podem aí trabalhar sem nenhum tipo de problema. E por último, a maior ameaça aí que agora The Walking Dead, né, ou na verdade esse universo de The Walking Dead tem, são as variantes, né? Podem escalar, podem pegar pedras, enfim, podem fazer várias coisas. Então vai ser bem interessante como essas variantes vão ser trabalhadas. Inclusive eu estou curioso para saber como elas vão estar, caso apareçam, já em Fear the Walking Dead, que deve ser a primeira aí a aparecer muito antes até dos spin-offs. Mesmo que a série tenha deslizado bastante, ainda assim vai fazer falta. Lógico, né? A gente tem 3 spin-offs, tem o Fear the Walking Dead, mas The Walking Dead foi a série mãe. E eu já peço para você deixar aí embaixo nos comentários se você vai sentir falta da série, se você gostou da despedida da série. Deixa aí embaixo nos comentários, também deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, conto com sua inscrição, pois ajuda o canal a crescer. E aproveita, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Valeu, galera, e a gente se vê no próximo vídeo.